Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Tabela da Copa do Mundo. Nessa aula, vamos configurar a planilha Grupos, inserindo as seleções e as bandeiras. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu estou aqui com um arquivo, é um arquivo em branco, né? Iniciei o Excel, a gente vai começar esse projeto do zero, então não vai ter arquivo para abrir. A gente vai começar aqui, vai salvar esse arquivo no final, é importante salvar, para a gente dar continuidade depois. E vamos trabalhar aqui do zero, começando aqui, salvando e abrindo e inserindo informações ao longo das aulas. Eu vou aqui aumentar esse zoom aqui em 120 para melhorar aqui a visualização. Vamos começar colocando um fundo aqui. Vou clicar aqui no cantinho para selecionar a planilha inteira. E aqui eu tenho na página inicial o baldinho aqui, né? Pode movimentar o mouse aqui para ver as cores. Tem uns tons de cinza aqui. Vamos escolher esse primeiro aqui. Aí tem um detalhe aqui, ó. Quando a gente clica na setinha aqui do baldinho, tem aqui mais cores. Então, se você quiser mais cores, você tem aqui o padrão e personalizar. E aqui é interessante, ó, que tem esse controlezinho deslizante, que você vai arrastando aqui e já vê essa alteração aqui, ó. A cor que estava antes, como é que vai ficar depois, que é a nova. Eu vou entrar em detalhes sobre essa caixa numa aula específica sobre cores, para a gente configurar as cores dos grupos. Mas aqui é só questão de você, se quiser mudar o tom aqui, ó, colocar um cinza mais escuro, um cinza mais claro, você pode configurar isso por aqui. Eu vou dar um OK e vou deixar aqui. Aqui na célula vai ficar o título, Copa do Mundo 2018 Rússia. Vou alterar o tamanho aqui. Então, o tamanho aqui 36 tá bom. Aqui a gente vai trabalhar com os valores exatos de largura de coluna, altura de linha, para manter um padrão. Porque se eu quiser depois fazer isso em outra planilha, eu já sei os valores. Com o valor exato fica mais fácil para configurar. Então aqui na linha 1, botão direito, altura da linha, vou colocar aqui 60. E aí vou alinhar isso aqui no meio. A linha 2 vai ficar vazia. A partir da linha 3 nós vamos colocar os grupos. A coluna A também vai ficar vazia. Então eu vou aqui, botão direito, largura da coluna, colocar uma largura de 2 aqui. Ela vai funcionar assim, ó. A partir da coluna B, aqui eu vou colocar grupo A. Esse grupo A ele vai ocupar 3 colunas. Então vou mesclar aqui, colocar um negrito, aumentar aqui o tamanho para 13. A gente vai ter o grupo A e aqui a gente vai ter 4 seleções de cada grupo. A gente vai pular uma linha, aí depois vai vir o outro grupo aqui com mais 4 linhas. Então vai ser esse espaço que a gente vai utilizar. Vou aqui alterar a altura da linha, colocar 30 e alinhar no meio aqui também. Lembrando que isso aqui é configurações de valores exatos, mas você pode personalizar como você quiser. É só para a gente manter o padrão e deixar os objetos bem alinhados aqui na planilha. Está aqui. Esse grupo A, por enquanto, eu vou colocar aqui um preenchimento com cinza mais escuro e vou trocar a fonte para branco. Como eu tinha comentado, eu vou deixar as cores numa aula específica, então vai ficar tudo cinza aqui por enquanto. A gente vai ter aqui os 4 nomes das seleções, aqui nas linhas 4, 5, 6 e 7. E aqui eu vou colocar uma borda, mais bordas, pegar esse mesmo cinza aí, escolher essa borda aqui com o contorno. Aqui. Aí eu vou ter aqui na coluna B as bandeiras e na coluna C o nome das seleções. Para eu saber exatamente aqui os nomes das seleções de cada grupo, eu vou inserir uma imagem aqui de referência, só para eu saber os nomes, né? Tem uma imagem aqui que mostra os grupos. Então, vou aqui na guia Inserir, Ilustrações, Imagens. Aqui na área de trabalho, eu tenho uma pasta aqui, Grupos. Está aqui, ó, só uma imagem de referência para eu saber os nomes. Depois, no final, a gente exclui essa imagem. Então, ó, eu tenho aqui as seleções. Vamos começar aqui com a Rússia. Depois a gente tem a Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Vamos formatar isso aqui com tamanho 12. Agora eu vou inserir a bandeira de cada seleção dessa daqui aqui do lado. Ó. Então, novamente, no Inserir Ilustrações, Imagens. Eu tenho uma pasta aqui, Bandeiras. Vou disponibilizar ela aí no material de apoio para você fazer o download, que ela já está com o tamanho certinho, todas com o mesmo tamanho. Vai ser interessante para a gente utilizar também depois, lá nas fórmulas, para fazer uma imagem dinâmica de acordo com o nome da seleção na célula.
Então vamos pegar aqui a Rússia, inserir. Ó, essas imagens estão com um tamanho aqui grande para a planilha. Eu vou vir aqui na guia formatar e vou alterar essa largura aqui para 1 centímetro. Como está proporcional aqui, ele vai mudar a altura também. Ó. 1 centímetro. E eu vou colocar essa bandeira aqui, mais ou menos aqui no meio. Tá aqui. E aí que legal, ó, eu posso duplicar essa imagem e alterar depois, para não precisar ficar inserindo toda hora as imagens. É uma forma mais prática. Como é que eu duplico aqui? Seguro a tecla Ctrl e arrasta para baixo. Ó. No seguro Ctrl e arrasto, eu consigo duplicar a imagem. O Ctrl pressionado, arrasto aqui e aqui. No final a gente alinha certinho. E aí para alterar, botão direito, alterar a imagem de um arquivo. Eu pego a Arábia Saudita, ó, ele já fica certinho no tamanho. Depois mesmo esquema, alterar a imagem de um arquivo, Egito, botão direito, alterar a imagem de um arquivo, Uruguai. Aqui, seleciono as imagens com a tecla Shift, venho aqui na guia formatar, deixa eu até puxar um pouquinho mais para baixo aqui, que a gente aproveita e já distribui o espaçamento. Então, com a tecla Shift, formatar, eu vou alinhar à esquerda e vou distribuir na vertical, que a gente fica com o mesmo espaçamento entre as imagens. Fiz aqui o primeiro grupo. Agora, o que a gente vai fazer para facilitar isso aqui? Ó? Eu seleciono isso aqui, Ctrl C, venho aqui, ó, vou pular uma coluna, aqui na coluna F, Ctrl V. Depois eu pulo mais uma coluna J, Ctrl V. Pulo mais uma, coluna N, Ctrl V. A gente vai ter aqui os 4 grupos. Para ficar o padrão aqui, ó, dessa largura de coluna, então a coluna E, I, M e aqui a coluna O também. Botão direito, largura da coluna 2. Que a gente mantém esse padrão aí. Aqui depois no final vai ficar o regulamento. Então tem aqui, vou aproveitar que eu já tenho o padrão aqui, né, com as imagens, os grupos e os textos. Vou copiar novamente, Ctrl C, pulo uma linha aqui, ó, Ctrl V. Vamos colar para fazer os outros grupos. Nessa primeira parte aqui, vamos fazer os 4 primeiros grupos, para não ficar uma aula muito longa. E depois, na próxima aula, a gente faz os 4 de baixo e completa aqui com o regulamento. Então, aqui vai ser o grupo B. Aqui o grupo C. E aqui o grupo D. Usando a imagem de referência, a gente tem aqui como grupo B Portugal, Espanha, Marrocos, Irã. E aí, mesmo esquema, ó, botão direito, alterar a imagem de um arquivo, a gente já tem na posição certinho aqui. Vamos pegar Portugal, botão direito, alterar a imagem de um arquivo. Vamos pegar a Espanha. E vamos repetir o procedimento aí para as outras seleções. Grupo C, França, Austrália, Peru, Dinamarca. Botão direito, alterar a imagem de um arquivo. Vamos lá para a França. Aqui agora é a Austrália, Peru, Dinamarca. E a gente tem aqui no grupo D, Argentina, Islândia, tá aqui, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Alterando aqui também, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria.
Bom, a primeira parte está pronta aqui. A gente vai salvar o arquivo agora para continuar na próxima aula, alterando esses 4 últimos grupos aqui e colocando o regulamento. Como eu disse, só para não ficar uma aula muito longa, a gente divide em 2 partes. Agora, esse ponto aqui é importantíssimo, salvar o arquivo. Porque a gente, como eu tinha dito, é uma planilha que a gente está criando do zero. E aí vai ser um projeto que a gente vai seguir aulas sequenciais. Tem que salvar o arquivo, porque na próxima aula a gente vai abrir ele assim com essas modificações, né? Por isso que a gente fez agora. E depois, na próxima aula, a gente abre com as alterações das últimas aulas. Vai ser sempre uma sequência. Então vamos salvar. Arquivo, salvar. Vou clicar aqui em procurar. Eu tenho aqui na área de trabalho, área de trabalho, uma pasta com o nome de tabela da Copa. Então eu te aconselho a fazer isso. Crie uma pasta com o nome tabela da Copa e salva o arquivo aqui dentro. Inclusive as bandeiras também. Você vai fazer o download aí desses arquivos e coloca eles junto dessa pasta. Porque lá na frente vai ser importante que as bandeiras fiquem nesse mesmo caminho do arquivo. O nome do arquivo vou colocar Copa do Mundo 2018. E aqui importantíssimo no formato do arquivo. A gente vai utilizar programação VBA nesse arquivo lá na frente para trabalhar com aquelas imagens dinâmicas. Então, para que isso funcione, o arquivo tem que ser salvo no formato pasta de trabalho habilitada para macro. Tá? Não pode esquecer de alterar o formato aqui, porque senão lá na frente a macro não vai funcionar. Então, o nome do arquivo, Copa do Mundo 2018, pasta de trabalho habilitada para macro, salva dentro de uma pasta tabela da Copa. Coloquei na área de trabalho para facilitar aqui, mas é importante que você tenha cópias aí de segurança do arquivo também. Eu salvo em documentos ou no OneDrive, num local aí seguro para você não correr o risco de perder. Clico em salvar. Chegamos ao final da aula, essa primeira parte aqui dos grupos, configuramos aqui os 4 primeiros, colocando o nome das seleções, as bandeiras. Você viu um procedimento aqui que agiliza, que é clicar com o botão direito e alterar a imagem. Já fica no mesmo local aqui, né, com o mesmo tamanho. A gente não precisa ficar inserindo a imagem, trocando o tamanho e posicionamento. Próxima aula, vamos completar os grupos aqui de baixo e também colocar aqui o regulamento. Um grande abraço e até a próxima aula.